Muito chata, muito nada a ver. Tá bom? Razoável. Muito difícil. Tipo, a questão que vocês escolheram para fazer marcar X. Vocês escolheram porque era mais fácil ou porque você gostou mais? Foi a primeira que eu bati. A mais fácil. Aqui dava menos trabalho. Eu não consegui fazer a primeira. Não conseguiu fazer a primeira? Agora, na tabela, na verdade, Já achou um pouquinho. Negação, beleza. Porque eu não sabia que era aquela sete, eu acho que Beleza. Bom, então a menina aqui falou exatamente isso. Eu não consegui fazer a primeira questão. Tentou fazer com ela e não conseguiu, foi? Tá? Mas eu não sei se eu falei, eu vou tentar resolver ela todinha. Eu tô que nem o Cícero aqui, só o canto da cara. Então é só virar mais pra cá. Beleza. A gente vai continuar falando de conjunto, tá? E a gente vai chegar em função. Vai chegar o que é uma função. No fundo, a função vai ser um conjunto. Tá? A gente vai precisar de mais alguma besteirinha, mas é um conjunto. Então, bora fazer um recap de ontem. Vou deixar aqui. Das coisas que a gente fez. Tá bom? Então, a gente começou falando de conjunto. Então, a gente vai falar de conjuntos, que basicamente eram letras maiúsculas. Tá? E depois a gente definiu que era a união. Eu vou definir isso. O que é que vocês lembram que era a união? para o X, o X está no X, está em A, está em B. Bom, maior besteira do mundo. X está no A ou X está no B. Beleza, são os dois casos possíveis. Interseção. Que era com o Uzinho para baixo. São os caras que satisfazem o quê? A diferença é que agora eu preciso que aconteça ao mesmo tempo, né? O pode ser qualquer um para satisfazer e a interseção eu quero que seja ao mesmo tempo. Depois a gente falou do complementar. E aí, alguém lembra o que era complementar? Não sei se tu... Tirando você aí. Pode ser o chat também, deixa eu abrir até o chat aqui que eu não abri. Oi? Não tá em um, tá no outro. Eu escrevi isso como? Então, esse tracinho assim, você pode falar que é menos mesmo, tá? A ideia é essa. A menos B, você pode falar assim, você pode pensar assim. Então, são os caras que estão em A e não estão em B. Beleza. Aí a gente deu uma ideia de como desenhar, né, essas coisas, que são aqueles diagramas de vento. Deixa eu abrir aqui. E aí tem umas propriedades, né? Eu vou botar algumas. Assim, não tem fim não, tá? Para as propriedades. Então, fazer assim, união. Coisas bestas, tipo qualquer união com o conjunto vazio dá ele mesmo. Conjunto unido com conjunto vazio dá o mesmo conjunto, não tem problema. O conjunto unido com ele mesmo dá ele mesmo. E não importa a ordem
que eu for fazer essa operação aí. Vai dar a mesma coisa. Tá? De novo, a igualdade aí é um está contido... Esquerdo está contido no direito, o direito está contido no esquerdo. É só isso. Depois, um conjunto está contido na união dele com qualquer coisa. E isso... Bom, eu vou escrever para o B também, mas... basicamente, as duas coisas são coisas iguais que eu estou falando. E o C, eu não importa a ordem que eu for unir conjuntos. Então, beleza? Todo mundo tá ok até aí? A ideia que você pode ter, não é prova, de novo, não é prova. Você pode fazer aqueles desenhos lá, confere o desenho da esquerda, como é que fica, e depois o da direita, como é que fica. Se ficar tudo ok, quase certo que é verdade aqui. Essa igualdade é verdade. Hã? Pra você pegar a definição. A prova disso daí? A prova disso daí é bem rapidinha, tá? Tipo, você tem que pegar um cara de um lado. Pega um cara aqui nesse conjunto. Então, se ele está nesse conjunto, ele tem que estar ou no cara que está entre um parêntese ou no outro. Bom, se o cara está no parêntese, ele tem que estar no A ou no B. Então, beleza. Bom, eu vou olhar só para o final agora do que eu escrevi. Se ele está no B ou no C, então... Está no B ou no C, tá? Se ele está aqui, ele está no A, união, B, união C. Essa é a prova. Bem rapidinho, tá? Alguém teve dúvida aí? Deu uma bugada e tal? Não? Vou estar escrevendo aqui. Deixa eu ver. Beleza. Essa aqui foi uma propriedade da união. Da interseção, a gente tinha coisas também simples que eu comentei. São basicamente a mesma coisa que vale. A primeira propriedade é bem parecida com a primeira da anterior. Não depende da ordem. Interseção com o vazio dá próprio vazio. Bom, agora a interseção é o contrário, né? Se na letra B o conjunto é subconjunto da união, na interseção vale ao contrário. Então, de novo, para ter noção disso aí, aqueles desenhozinhos estão de boa. E, por último, de novo, a associatividade. Isso aí tinha naquele pedaço lá de lógica. Tá? É tudo bem parecido com lógica. Basicamente é a mesma coisa. Tem algumas outras propriedades, mas eu estou escondendo. Tá? E... Bom... Tem dos dois, né, que... Sei lá... D... Então, isso aqui é igual a interseção B, união a interseção C. Tá ok? E vale uma coisa parecida quando você troca a união por interseção também. A interseção B, união... Opa. Deixa eu só ver aqui se eu não estou fazendo besteira, não. Não é isso não. A interseção C. União C. Beleza? Vale esses dois.
que também é fácil de provar, tá? Eu estou em dúvida se esse vai aparecer na lista ou não. Mas do complementar tem alguns outros que eu não vou falar não, tá? Mas coisa rápida assim. A gente pode falar do... Se eu tirar o... Eu tenho um A, eu subtraio o conjunto vazio, tem que dar o próprio A, porque o vazio não tem elemento nenhum. O cara, menos ele mesmo, tem que dar o vazio. Quando os caras são disjuntos, então eu tirar um conjunto do outro, eu não faço nada. Bom, o complementar talvez seja mais interessante na hora de provar para vocês treinarem. Então, qualquer coisa, menos o conjunto, ele reverte a... Essa última aí, é se você tem um subconjunto, quando você pega complementar, o negócio muda de orientação. O A está contido em B, o complementar de B está contido no complementar de A. Tá? A ideia disso é, de novo, por que isso faz sentido? Você faz um conjunto, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Eu vou pintar o... não, peraí. Aqui tem a condição que o cara é subconjunto, né? Aí você pega o B aqui, que é o grandão, e você pega um pequenininho aqui dentro, que é o A. Beleza. Eu vou pintar o complementar de B. É todo mundo que está fora da bola grandona. E complementar de A. É o pequenininho aqui. Pega um pedacinho da bola grandona. Tá? Então, o da esquerda, o da direita, contém elementos dos caras que estão na esquerda. Você está pegando mais cara na minha figura. Então, vale isso. Aquele cara da direita está contido no da esquerda. Beleza aí? Só para ter intuição, porque é verdade. Tá? A prova não é isso, tá? Você pegar um cara no elemento e tal. Bem rapidão. Liga aí. Onde? Ali em cima onde? O A é um subconjunto de B. Isso, está contido. Complemento de A. Beleza? É só... Se você tem um subconjunto, quando você pega complementar, o negócio muda de orientação. Você pode ver. O B na primeira pedaço da frase é o segundo cara. Quando você tomou complementar, ele virou o primeiro. Só isso. O maior vai ser complementar. Exato. Exatamente isso aí. Beleza? Então, essa foi a revisão do que a gente já conversou sobre conjunto. Bora começar a falar um pouquinho mais, né? Porque eu estou falando de conjunto. Só que vocês conhecem os conjuntos. Então, o primeiro conjunto que o cara, sei lá, o Australopithecus começou a inventar são os naturais, tá? E como naturais começa com N, a gente escreve ele com Nzinho assim, com duas barrinhas. São os caras que... 1, 2, o 3... Que foi? Não, porque tem gente que fala que zero é natural. Depende do que precisa. Tá? Tem gente que diz que zero é natural. Não tem problema não dizer, tá? Pra mim mas... Não é não? É herege. Tem um cara aqui perguntando qual é o significado da barrinha. O significado da barrinha é você fazer subtração mesmo. É isso daqui, ó. Essa é a barrinha, viu, Isaac? A menos B, são dois conjuntos. Você faz o cara que pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Beleza?
Nada. Então, tipo, tem o natural ser zero ou não, depende. Muda muito quando você vai estudar a teoria dos números. Pode fazer construções naturais que começam qualquer um. Eles vão ser todos iguais, não tem problema não. Mas qual a definição desses atributos, das coisas que nós somos? Então, isso é problemático. Porque é um conjunto tão simples que dele você sai tanta coisa, então você tem que saber definir ele muito bem. Não pode ser uma definição qualquer muito bagaceira, não. Então, eu não sei definir. Não aprendi isso ainda, não. Não, é sério, é difícil. Essas perguntas são meio filosóficas, sabe? Dependendo de como você define, dá problema. Sem onda nenhuma, você para de viver. Não, mas sério mesmo, os caras que começaram a pensar nisso, teve um cara que foi internado, ficou doido, tá ligado? A galera considerou ele doido. E depois ele ficou famosão. A galera... Basicamente ele fez uma carta para um matemático famoso, dizendo, eu provei um negócio aqui, mas não sei... Eu não acredito no que eu tô vendo. Mentira. Juro a você. Aí o... Da Dani? O nome dele é George Cantor. Normalmente o pessoal só fala Cantor. Tá? Cantor. Tipo cantor mesmo, só que fala, pronuncia errado. Tá? É Jorge Cantor, aí ele fez uns negócios assim, ele começou a pensar nessa doidice. Ele ficou internado, tá? Ele provou muita coisa importante. Aí, beleza, tem os naturais. Os naturais começam com N, então a gente escreve ele como N, tal. Esse daí. Aí tem os inteiros. Você pode ver, né, que os inteiros começam com Z. Os inteiros. São os caras que basicamente são o espelho, né? São os números que estão negativos também. Você considera o zero aí? E beleza. De novo, né? Aí tem os racionais. MC. Que também, como começa com R, a gente denota por quê. Dos caras que... O P que é inteiro. E o cara que é... O denominador, né? É um cara que é diferente do zero. Se você botar ele na primeira... Da brincadeira aí. Se não, é só botar que é natural. Então, 2 é racional. O 2 é racional, o 3 é racional. Então, essa é a primeira observação, né? Tipo, o menos 2, ele tá nos inteiros, mas ele não tá nos naturais. O menos 2 também tá no... O menos 2, eu posso escrever assim, né? Para aproveitar para treinar sua cabeça. Ele é inteiro e é racional, mas ele não é natural. Tá ligado? É só você botar o denominador igual a 1. Aí você pode botar qualquer número inteiro lá em cima na fração, que vai dar... Pifou. Não, pifou. Pior que desligou mesmo. Diga aí. Quem é Arthur? Arthur Ávila. Arthur, é. É só o ganhador da medalha Fields aí. Tipo um Nobel da matemática. Não sei o que é que ele dá aula, não. Muita coisa. O Oscar. Não sei também, não. Não, ele ganhou sobre um negócio muito complicado. Eu não entendo, não. Muito complicado. É muito complicado. E provavelmente ele dá aula de qualquer coisa que você perguntar. Acaba nesse nível. Quem foi o cara que provou?
Pior que desligou mesmo, velho. Não, provavelmente vai ver, vai carregar agora. Eu tava hackeando aqui o FAO. Tava hackeando o FAO. Prontinho. Quem disse que é como Beleza, tomara que não apague. Não sei por que apagou. Beleza. Beleza. Então, -2 é inteiro e é racional, tá? Mas o cara não é natural. Tem alguma coisa que é maior que o racional? Algum conjunto que não é racional? Hã? Tem os complexos, tem um pouquinho antes dos complexos. Tem os reais. Mas por que a gente precisa dos reais? Que número que não está no racional? Uma adicional não periódica. O número de Euler, π. Π elevado ao número de Euler. Π vezes o número de Euler. E também tem os reais, tá? Pronto. A definição é essa. Eu não sei. Assim, existem coisas que não são racionais. Um exemplo mais simples que eu consigo dar para vocês é o raiz de 2. Ele não é racional. Tem uma prova bem bestinha de teoria dos números, tá? Então, suponha que o cara é racional. É uma prova por absurdo, se chama, tá? Então, se ele se escreve assim, eu posso escrever ele assim, ó. Q vezes raiz de 2. Tá? Só peguei o denominador e joguei para o outro lado. De boa, até aí. Então, eu posso elevar ao quadrado. Eu elevei os dois lados ao quadrado. Eu vou supor mais uma coisa, tá? Que o MDC deles é 1. Porque quer dizer que não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. É exatamente isso que eu tenho que supor. Bom, se existe uma fração, porque tipo, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Só que se essa daqui, esses dois caras estão primos entre si, né? O MDC deles dá 1. Então, eu vou olhar só para esse número, o mais reduzido possível. Então, beleza. Só que essa última igualdade aí me disse que P ao quadrado é par. P ao quadrado é par. Só que se algum número ao quadrado é par, ele tem que ser par. Então existe algum número lá estranho, ou na verdade inteiro. O que foi? Tal que P é igual a 2K, tá? Se o cara é par, é 2 vezes alguma coisa. É só isso que eu estou dizendo. Oi? Vai deixar. Agora calma. Se eu estou escrevendo ele com 2K, eu vou substituir aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte. 2Q ao quadrado é igual a P ao quadrado. Que quem é P que eu estou chamando? 2 vezes K. Isso daqui dá 4 vezes K ao quadrado. Vou dividir por 2 nos dois lados. Então, o que é par também? Pelo meu argumento. Mas, por posição, o MDC deles é 1. Q ao quadrado é par.
Q é par, absurdo. Por que absurdo? Eu supus que o cara não era divisível por ninguém. Os dois não existia número que dividia os dois ao mesmo tempo. É isso que esse negócio que eu sublinhei. Beleza. Então, de algum motivo, eu concluí que o P é par e depois que o Q é par. Então, 2 divide os dois ao mesmo tempo. Se não supor, dá problema. Você não consegue concluir aquilo, não. Por isso que prova por absurdo. Você vai supor um absurdo e vai chegar na contradição. Porque é assim que funciona a prova por absurdo. Gratidão. Tá? Diga aí. Aqui não existe solução que... Tem. Só que eu acho que você teria que provar o teorema de Fermat, não? A margem é muito pequena. A margem é muito pequena para mostrar a prova, né? Então esse é o primeiro cara que não tá... Por isso que a gente precisa de outro conjunto, tá? Por isso que a gente precisa dos reais. Existem coisas que não estão nos racionais. E raiz de 2 a gente consegue construir. Você pega 2 madeiras de 1 metro, a diagonal delas tem raiz de 2. Mede raiz de 2. Né? Teorema de Pitágoras. Então, o raiz de 2 existe em algum sentido, mas não está em nenhum daqueles conjuntos. Então a gente precisa de coisas maiores. Tem coisa maior? Tem. Tem uns complexos. Tem coisa que... Mais que os complexos? Tem. Deixa eu falar. Tá? Caiu. Não, de boa. Beleza. Então, essa é uma prova bem rapidinha. Para eu começar a falar do que é um produto cartesiano. Não, primeiro, vou definir o que é um intervalo, tá? O intervalo é um pouquinho mais que eu vou definir. Eu acho que cada um aqui usa uma anotação para ele. Eu vou usar a anotação que eu aprendi há um tempo atrás, tá? Que é assim, são parênteses. Esse cara aí significa os cidadãos reais que estão entre A e B. Tá? Só isso. O desenho disso é você marca aqui o A, marca aqui o B, tudo que tiver aqui no meio é um cara desse conjunto. E o desenho aqui está errado porque aquela desigualdade ali que eu botei é estrita, tá? Ela não tem igualdade. Isso aqui não é igualdade. Então, a gente pode fazer a mesma coisa se a gente fechar um dos lados. A gente usa outra anotação. Os caras que estão menor ou igual, pode ser igual agora. O desenho é um cara que é fechado aqui no A, mas é aberto no B. Fechado quer dizer que pode atingir, tá? A diferença do conjunto desse daqui para esse é que eu só botei o A na brincadeira. Então, é literalmente isso, só botei o A. O A e o B, união A. Liga aí. Provavelmente você, pro primeiro, você deve definir assim, né? É assim que você está falando? É. No curso a gente não vai falar de complexo não, cara. Mas... acho que não vai falar não. Pelo menos eu não espero. Em outros cursos talvez. Mas pode usar assim, essa outra anotação, não tem problema não. Assim, é bom que você me faça entender o que é a anotação que você está usando, tá? Só isso. Nem sei. Aí beleza, a gente
fechou com A de um lado, a gente pode fazer a mesma coisa com B, tá? É a mesma coisa, ele é aberto no A, são os caras, tais que é aberto no A e fechado no B. E pode fechar nos dois lados. Então tem uns nomezinhos para cada um desses conjuntos. Só que a gente normalmente só fala dos dois. De dois. Do primeiro e do último. Que é conjunto aberto e conjunto fechado. Aqui a gente pinta. Bota aqui. Esse outro a gente deixa um aberto em um canto. Droga. Aqui o B. E pinta todo mundo entre eles. Tá? Então todo mundo conhecia isso aqui. Ou alguém não conhecia? Não, todo mundo tá ok, né? Até aí. Mas deu para entender. Deu pra entender. Diga aí. Por que o meus primeiros produtos Pode ser. Não, não. É, só não precisa escrever porque várias das coisas. Ah, diz que é real e dá certo. É, você não precisa definir muita coisa, não. Tem uma anotação, tá? Eu vou botar uma anotação tipo uma estrelinha para dizer que são os caras não nulos de qualquer conjunto, na verdade. Você pode definir isso aqui para qualquer conjunto. Você pode botar um maisinho aqui embaixo e dizer que são os caras nele que são positivos. É a mesma coisa com o negativo. São os caras nele que... Bom, eu vou escrever aqui embaixo. A gente não vai usar isso agora não, mas deve aparecer. Acho que só são essas. Tá? Só são essas. Em outros livros essa anotação aparece também. Beleza. E, bom, infinito não é um número, mas a gente consegue definir intervalo infinito, tá? Se a gente trocar o A ou o B aí por infinito, vai dar certo também. Não tem problema não. O desenho é que a diferença vai ser uma linha contínua. Você só vai ter um pontinho agora. Você faz uma linha contínua e acabou. Beleza. Agora, o que é um produto cartesiano? Eu não sei se o Cícero definiu, mas eu vi ele trabalhando com algumas coisas disso. E basicamente é um outro conjunto, que são os pares ordenados, tá? Onde a primeira coordenada está no primeiro conjunto lá do produto e a segunda coordenada está no segundo conjunto, tá? É isso. Beleza. Então, bora pegar um conjunto aqui. Bora definir o conjunto besta. A gente vai precisar disso talvez na próxima aula. Vou pegar um conjunto menor. Beleza. Quem é a cartesiano B? Exato. Eu tenho que pegar uma coordenada, um elemento do A e botar na primeira e rodar em todo mundo do elemento de B. Depois fazer isso com outro elemento de A e assim por diante. Então, a maneira de você não se perder é fixa esse cara e faz os pares com cada um desses elementos, né? Então, é tipo o quê? Não. É só para você não se perder na hora de escrever todo mundo. Eu fixei esse cara, fiz com esse. Beleza, acabou o trabalho. Agora eu vou fixar esse cara, botei lá na primeira coordenada, vou fazer com esse. Diga aí. Se fosse A, B e C, Sim. quem seria A, cartesiano B e cartesiano C? Seriam triplas ordenadas. Não tem problema não. Você pode definir A,
B, C. Aí isso aqui são os conjuntos A, B, C. Tais que o A está em A, o B está em B e o C está em C. Tá ligado? Você pode fazer isso para qualquer quantidade. Dá para generalizar. Não existe uma suscetibilidade não, né? A cartesiano B, cartesiano C é a mesma coisa que A cartesiano Não. B, Não. cartesiano C. A cartesiano B. A cartesiano B, cartesiano C é a mesma coisa que A cartesiano B, cartesiano C. Ah, tá. Isso não faz muito. Sim, não faz muita diferença. Não. Faz. São outros conjuntos. São outros conjuntos. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Na verdade, faz sim. Porque quando você faz a primeira operação, isso vão dar pares ordenados. Então, você vai ter que fazer um elemento com um par ordenado, ao invés de fazer dois elementos. Tá vendo? Os elementos, o conjunto se mudou um pouquinho. Como é? A gente define que vai ser isso, tipo, se fosse uns 50, Sim. Você já ouviu falar do RN? Pronto. RN é R cartesiano R, cartesiano R, cartesiano... Hã? RN. É o espaço das N entradas, que cada entrada é um número real. Talvez isso faça sentido para você falar de algumas coisas, tá? Esse tipo de conjunto. É. Beleza, a gente fez o A cartesiano B. O B cartesiano A é a mesma coisa quanto o conjunto, tá? Vou fazer aqui rapidão. Só para mostrar uma coisa para vocês. Eles não são iguais. E tá... a ordem de cada parzinho desse importa. Eu preciso dizer quem é a primeira e a segunda entrada. Se uma delas for diferente, acabou. O conjunto não é igual, não. Muda o eixo. A gente vai fazer isso agora. Então, como é que a gente apresenta, né? A gente tem um plano. Então, digamos aqui, a gente vai precisar do... Vou desenhar esse eixo aqui, né? Eu vou precisar dos números -1, do 0, do 1, do 2. Vou fazer aqui de novo. -1, do 1 e do 2. Bom, vou olhar para quem é esse cara. Esse cara está aqui. Esse cara, eu vou aqui no -1. Caminho aqui até em cima no 2, até chegar ao 2. É esse termo aqui. Primeira coordenada 0, a segunda 1. Então eu venho aqui no 0, subo até 1 e no 0, 2. Então beleza. Se eu for desenhar, esse é o meu conjunto a cartesiano B. Esses pontos azuis. Tá? Agora se eu for fazer o outro, eu vou aqui no 1, desço até o -1. Vou no 1, deixo na altura 0. Vou no 2, desço até o -1. E vou no 2 e deixo na altura 0. Descer porque são caras totalmente flipados aí. O que estava de um lado apareceu embaixo. A figura é bem parecida, mas não são iguais. Tá? O negócio está em cima, está embaixo. Se fossem iguais, ele teria o mesmo pontinho. Tá? Então, esse é um exemplo para mostrar que cartesiano importa a ordem do cara que você vai fazer o produto, tá? Tem um bocado de propriedade cartesiana, eu não vou falar não. Mas é rápido de mostrar. Deixa eu ver. Beleza. Então, o cartesiano ele me dá uma ideia estranha, tá? Eu poderia representar esse negócio de importar a ordem. Eu vou copiar esse exemplo aqui. Por setas. Então, eu já fiz o cartesiano A e B aí. Então,
eu tenho isso. Esse é meu conjunto A, desculpa, que é o 0. Esse aqui é meu conjunto B. Esse aqui é meu A, esse aqui é meu B. Consigo representar ele assim. Quando tem um cara aqui no primeiro, eu faço uma setinha dele indo no cara do segundo. Então, esse primeiro par significa isso. Essa setinha que sai do menos 1 vai no 1. O outro significa isso. Esse cara aqui sai do 0 chega no 1 e sai do 0 chega no 2. Então, é isso daí. Outra forma de representar. Isso aí a gente chama de relação, tá? É um pouquinho mais sutil que é uma relação, mas a gente vai definir isso aí como relação. Uma função é uma relação, tá? Com algumas restrições, tá? Então eu vou definir o que é uma função a partir desse desenho aí. Por exemplo, isso daí não vai ser uma função pra gente. A gente quer coisas que sejam bonitas. Tipo assim, ó. Eu vou fazer 2 caras aqui e depois da definição eu volto para explicar. Beleza. Então, uma função é uma relação, tá? Nesse conjunto aí cartesiano, entre A e B. Desculpa. Entre A e B. É uma relação nesse produto cartesiano. É. Que satisfaz a seguinte coisa. Para todo cara no A, eu vou escrever assim, para todo x em A, existe um único cara no B, tal que esse cara pertence ao conjunto cartesiano aí. Oh, meu Deus, o que é isso? Por exemplo, esse meu exemplo aqui é o seguinte, para todo cara no A, tem que ter um único cara no B que o par ordenado está naquele conjunto. Então, essa daqui não é função. Tá? Esse meu exemplo em preto aqui não é uma função. Por quê? Eu tenho esse cara, eu vou pegar menos 1. Beleza, bora ver se menos 1, alguma coisa, aparece uma única vez no produto cartesiano. Não. Porque o segundo cara que eu escrevi tem menos 1 na primeira coordenada. Tá? Então, esse cara não é função. A função que eu quero definir, se eu fosse desenhar, é o seguinte. Eu preciso sair de flechas. Vou desenhar um atil e betil aqui. Eu quero desenhar flechas que eles podem chegar no mesmo cara, mas tem que sair de todo mundo do A. Todo mundo. E existir uma único canto que flecha o cara no B. Tá? Saindo de um cara do A, eu preciso de uma única flecha. Ele não pode ter 2 flechas ou mais flechas. Quero uma única flecha. Só isso. Se eu fizesse isso, acabaria minha definição. Então, é assim que eu quero que funções sejam definidas. Não precisa cumprir o B todo, mas precisa sair de todo o A. Diga aí. Não. Não precisa. Pode estar ou pode não estar. Não precisa. Você vai definir uma propriedade que é exatamente isso. Então, essa é uma função, tá? Só que normalmente você não define função assim. Você pega um cara, você chama... Função começa com F, você chama F, é um elemento comum. Então, a função que sai do 1, 2 e chega no 3, sei lá, 3, 4,
o f de 1 vai no 3 e o f de 2 vai no 3 é uma função. Por quê? Bora desenhar para mostrar isso daí. Aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 3 e 4. O que é que essa função está fazendo? Eu pego o cara no 1, levo no 3. É assim que eu estou definindo ela, por conta disso. E pega no 2 e leva no 3 também. Tá? Isso é uma função. Eu não preciso encher todo o outro conjunto. Beleza? A gente diz é o domínio da função e B é o contradomínio. Normalmente escrevemos f de A em B. Tá? É normalmente assim que a gente escreve. F de A em B, G de A em B, tá? Tanto faz. A e B são conjuntos que satisfazem aquela propriedade lá. Beleza. Então, outra coisa, né? Normalmente você não fala de funções definindo cada elemento. Você diz... Então, você pode pegar uma função que sai de um conjunto e chega em outro qualquer. Você pega um cara e, sei lá, soma mais 2 nele. Isso daí a gente consegue dizer. F de 1 vai ser... Bom, a gente consegue dizer quem é o cara, quem são as flechas que atingem outro conjunto, né? Isso dá uma regra, uma lei de formação. Não precisa decorar não, isso daí. Isso aqui dá 5. Se eu fosse desenhar, seria 1, 2, 3. Vou desenhar assim. Essa aqui é minha reta. 1 eu levo no 3. No 4. No 5. Tá? Esse seria um desenho dessa função. É um diagrama de flechas dela. Beleza. Então, dá para definir usando uma regra geral ou definir todos os elementos do conjunto. Tá? Só isso. Tem um outro conjunto. Até que horas, bicho? Sabe aí? 6 horas? Beleza. Esse conjunto aqui, a gente chama de imagem. A imagem de F são os caras no B que satisfazem isso para algum Y, para algum X. Né? X em A. Então, basicamente, esse conjunto aqui é onde todas as flechas batem. Tá? Então, por exemplo, o raiz de 2 eu já mostrei que está... Raiz de 2 está... O zero, por exemplo. O zero, não tem nenhuma flecha que bate no zero. Então, o zero não está na imagem dessa função. Só isso. Dá para descobrir a função por algumas propriedades dela. Tá? É um exemplo que eu botei lá no meio do texto. Se você tem uma função que satisfaz isso daqui,
O f de 1 é 2 e o f de raiz de 2 é 4. Tá? Questões da Olimpíada basicamente são assim. Na verdade, questões da Olimpíada pediriam quem é a função. Tá? Se chama equação funcional, é bem trabalhado em algumas Olimpíadas mais avançadas. Tá? Então, isso é um exercício que eu deixo para vocês pensarem rapidinho. Se não me engano, tem um parecido no meio do texto. Beleza. Se eu fosse desenhar uma função agora, eu desenhei um produto cartesiano. O produto cartesiano tem a ver com... Função tem a ver com produto cartesiano. Então, eu desenharia alguma coisa assim. Esse cara aqui embaixo é o domínio. A gente escreve ele assim, domínio de f. Essa aqui é minha f. E esse cara aqui é a minha imagem. Tá? Só isso. Quando a gente for representar funções, são normalmente assim o gráfico de funções. A gente vai precisar delas mais tarde. Bom. 32? 32 o quê? Ah, não lembro não. Lembro não. É. E f de 3 eu posso escrever como f de 1 mais 2, aí eu separo, porque f de 1 vezes f de 2, separo f de 2, deixar f de 1 mais 1. Beleza. Indicador de 2 vezes 2, vezes 4. F de 1 mais raiz de 2 dá 8, né? Dá 8. Beleza. E f de... Beleza, tá certo. É basicamente usar algumas vezes a propriedade lá da função, tá? Só isso. Exercício besta. Você pode generalizar, né? Você pode para N e aqui M. Sei lá. P e Q. Pode generalizar para todo P e Q natural. Tá bom? Pode generalizar aí. Beleza. Às vezes a gente precisa chegar num canto mais rápido, tá? A gente precisa encurtar caminhos. Então, se eu tenho uma função que sai de um conjunto e outra função sai desse conjunto que chegou e chega no outro, então a gente vai definimos g bola f como uma função que sai do A e chega no C direto. Se você olhar, eu tenho uma flechinha que sai do A, chega no B, e do B chega no C. Então eu consigo ligar o A e o C de uma vez só. Então, a gente define dessa forma. Eu calculo primeiro no F e depois aplicar G. Tá bom? Só isso. F de X. Então, um desenho que normalmente os livros fazem é esse daqui. Ó. Eu tenho um desenho aqui da F, eu tenho os desenhos aqui da G. Essa daqui seria a G bola F. Se mudar a ordem, muda tudo.
Tá? Muda Inclusive, tudo. nem vira função, porque depende, na verdade. Às vezes não vira. Exato. Então, um exemplo, se eu tomar uma função aqui, ó, x ao quadrado e gx mais 1. G bola f, aplicado no x, isso daqui, eu aplico a primeiro no f, tem a f, x ao quadrado. Eu aplico na g, deu isso. E f bola g, eu aplico na g depois na f, eu começar dentro do parênteses, um pedaço mais interno. Então, aqui a expressão da g é x mais 1. Então, quando eu aplicar na f, dá x mais 1 ao quadrado. E x mais 1 é bem diferente de x mais 1 ao quadrado. Para todo x real não sendo zero. Tá? Então, essas duas funções aí elas não são iguais. Então, o que significa que se eu mudar a ordem na composição, dá problema. Tá? Só isso. As funções mudam totalmente. Beleza. Então, deixa eu ver. É uma propriedade legal sobre gráfico, tá? Que o gráfico de uma função bonitinha é uma reta. A gente pode se perguntar quando é que um gráfico é uma reta. Mas eu acho que outra aula eu consigo fazer isso melhor. Beleza. Agora a função injetiva. Isso aqui é uma primeira propriedade sobre uma função, tá? Se f é uma função, então injetiva, se eu pegar dois caras que têm a mesma imagem e isso implicar que o cara que eu peguei na verdade são iguais. Tá? Eu pego duas imagens e eu chego que o x e o y são iguais. F de x igual a f de y e eu chego que no x é igual a y. Beleza? Só isso. Aí tinha um exercício lá na lista perguntando, dizendo o que era equivalente a esse negócio daí. Equivalente à contrarrecíproca. Então, se P, então Q é equivalente a não P, então não P. Tá? É o contrário. Se P, então Q, isso aqui é a mesma coisa de não Q, não P. Esse era um exercício lá da lista da parte escrita, se não me engano. Para você desenhar a tabela verdade e ver quem era o cara que era equivalente. Era esse daí. Oi? Não, tio. Tá? Só... Não, P não Q, tá? Beleza. Então, a gente pode escrever essa relação como? Eu vou negar esse cara. Se eu estou dizendo que é igual, eu digo que ele é diferente. E eu chego que as imagens são diferentes. Todo cara diferente tem imagem diferente, a função é injetiva. Tá? Essas são coisas. Então, o que isso significa em desenho? Diga aí. Se alguém tiver alguma dúvida, diga aí, viu? O que é que isso significa? De novo, eu não preciso encher o meu conjunto todo, tá? Mas significa que eu não posso ter imagens... Tá, eu vou fazer assim. Vou fazer um cruzando todo mundo.
tenho esse conjunto e pego essa flecha aqui. Não é injetivo. Mas se você fizer o mesmo desenho, e apagar essa seta, ela vira injetiva. Tem que apagar esse cara. Beleza? O cara sempre chega no único cara do outro lado. Não pode ter dois caras do outro lado que chegam de setas diferentes. Então, isso é ser injetivo. Então, tem alguns exemplos, né? O exemplo mais besta é a função identidade. Que pega um cara no conjunto e leva nele mesmo. A identidade desse cara é ele mesmo. Então, é uma função bem simples. Tem um cara me perguntando aqui se... É o Eric. O Eric está perguntando se eu preciso ligar com setas mesmo. Assim, retas. Não, tá. Poderia fazer um negócio assim. Não tem problema não. Pode descruzar as setas aí, não tem problema não. Não sei se era isso que o Eric está perguntando, mas pode se cruzar aí. Beleza. O cara é injetivo, né? Bem fácil de ver que se a imagem dele for igual, o elemento que eu tomei a imagem é igual também. Pela definição da função. Oi? É. Tá? Eu vou pegar uma função que leva no quadrado do elemento. Tipo, eu pego um número, multiplico por ele mesmo. Isso é a função que ela está fazendo. Por que esse cara não é injetivo? Porque quem é f de menos 1? Eu pego o menos 1 e multiplico por ele mesmo. Isso dá 1. E se eu pegar 1 e multiplicar por ele mesmo, também dá 1. Tá? Então, essa é uma função que não é injetiva. Existem funções que não são injetivas. Então, sobrejetiva. Função sobrejetiva tem um negocinho legal. Beleza. Uma função f que sai do A e chega no B. Então, que para todo y em B, existe um cara no A, tal que é imagem, tá? Então, tal que o y é igual ao f de A de alguém, f de x de alguém. O para todo é importante aí, tá? Eu estava comentando, não precisa cobrir todo. Mas aqui, ó, existe esse carinha aqui no B que não está recebendo flecha de ninguém. Essa função não é sobrejetiva, tá? Então, esse cara aqui, ele
Ele não é sobrejetivo. Mas esse cara aqui é. Então, para ser sobrejetivo, ele não precisa ser injetivo, tá? Belezinha? Tranquilo com essa definição aí? Todo mundo recebe uma flecha. Só isso. Então tem um negócio, uma propriedade bem bonitinha. Então, não dá para provar essa proposição agora, mas eu vou usar a mesma notação do Cícero, tá? Se o A for maior que B, então qualquer função que sai de A e chega em B não é injetiva. E se valer o contrário, se o contradomínio for maior que o domínio, então f, qualquer função que sai de A e chega em B, não é sobrejetiva. Vocês provavelmente nunca viram isso escrito na frente de vocês, mas você conhece a letra B. Quem fez a Olimpíada normalmente conhece a letra B. Por quê? Vocês já ouviram falar do troço chamado princípio da casa dos pombos? Tá? O que é ser sobrejetivo? É você encaixar todo mundo desse lado. Opa. Todo mundo recebe uma propriedade aqui. Então, o princípio da casa dos pombos é a contrarrecíproca disso daí. Tá? Se f é sobrejetiva, então tem que valer a desigualdade ao contrário. É exatamente isso. O princípio da casa dos pombos diz que se tiver mais pombos do que casas, então existe uma casa que tem pelo menos 2 pombos. É o que a letra B está dizendo. Se existe mais casas, que é a quantidade de B, do que pombos, que é a quantidade de A, a quantidade de elementos, então eu posso agrupar, que é o que a F faz. Tá? É exatamente isso. Só que aí está mais chatinho de ler. Talvez você não tenha percebido isso de cara. Mas isso é o princípio da casa dos pombos. E muita coisa combinatória sai disso daí também. Que tem a ver com o princípio da casa dos pombos. Tem uma coisa legal, né? Que, tipo... Então, um exercício bem rapidinho. Encontre uma função qualquer que sai do... e chega aqui. Me diga aí, qualquer função que chega aí. Primeiro, né? Ali é o módulo. Pode ser o módulo. Tá? Primeiro, uma função que faz isso. X igual, f de x igual a 1. X sobre x também, tá bom? Então, e agora? Existe? Oi? Então, defina. Se for 4, coloca
E pi é par? Porque 1 e 2 não é maior que 10. 1 e 2 são números reais. Não é maior que a quantidade de 2. Ah, sim, sim, sim. Ah, tá, não pode ser porque a cardinalidade dele É a menor que a cardinalidade do quantidade de segundo 2. lugar é maior do que a cardinalidade do primeiro. No caso, se ele fosse colocar reais igual a e 1, 2 igual a B, aí a gente tem que a cardinalidade de B ela é menor que a cardinalidade de A. Escrevi errado? Não? É, porque. Não, Ah, não, ao contrário, ao contrário. maior. É. Mas você estava falando tão convicto aí que eu... Não é isso não. Não, uma função que satisfaz isso. Bora pegar um cara que vai levar no 1, se ele for positivo, ou 0, e 2 se for negativo. Então, por exemplo, o f de menos 1 é 1, e o f de 2023 é 2. Mas é de menos 4. É 1 também. Pode? Pode. Eu não posso ter duas flechas, eu não posso ter um elemento que sai duas imagens. Tá? Eu não posso... O que significa isso são flechas, tá? Eu posso ser, sei lá, é de 1, ser 4, 3. Exato. Tem que ser bem definido o negócio. O cara botou aqui 1 mais seno. 1 mais seno de x. Também é a opção... Foi esse poderoso. Não, ainda assim, ainda seria maior, né, que esse conjunto. Tá? A imagem disso seria um pouquinho maior que esse conjunto. Poderia ter o 0, por exemplo. Aí. Aquele do desejo de fazer. Se 1 for x maior que 0, 2, se x for igual a 0, e 3, se x for menor que 0. Beleza, é isso que eu ia dizer. Para 3, você define a função por parte assim, não tem problema não, tá? Então, é assim que ela chama mesmo. Opa. F de x. Opa. É 1 se for, sei lá, menor que seu número favorito, que é 0. Tiver entre 0 e for menor que 1. E x maior que 1. E 3 igual se for maior que 1. Então, eu consigo fazer esse tipo de brincadeira para qualquer conjunto que for finito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou definir ela pedaço a pedaço. Ela é sobrejetiva. X é um conjunto diferente dos reais, tá? Para só não dizer que a identidade vai. Tá? Essa aí já é uma pergunta bem bizarra. Mas existe. O X pode ser qualquer coisa agora. Pode ser o conjunto Sei lá, das potências de, sei lá, alguma coisa infinita. Tá? F2. Daí, Significa ele ser infinito. Hã? É o que você realmente imagina, que ele não é finito. Não existe a quantidade para ele. Tá? Mas é o pior que é assim mesmo. O pior que é assim mesmo. Tá? Então é um exercício aí. Não. Assim, eu demorei um pouquinho para fazer esse exercício. Então, demorem também. É um exercício legal. E por último, a função objetora. Se é injetora e sobrejetora. Tá bom? A gente pode falar sobre o que seria a inversa da função, quando a função é bijeção, quando ela é bijetora. Então, a inversa
de uma função, tá? Uma função inversa, a gente define com esse menos 1 aí em cima. É uma função que sai do B, chega no A, que satisfaz isso daqui. Esse cara daqui, deixa eu só ver aqui que eu sempre troco esses cidadãos. Esse cara daqui dá a identidade de B. E se eu mudar a ordem, vai dar a identidade de A. Diga aí. Fazer a questão em cima geometricamente. Geometricamente. Pega o intervalo, os reais, o outro embaixo maior. Coloca a duas retas paralelas, e aí você pega um ponto que está aberto. Vai pegar todo. Aí, para cada cara que você na linha de cima, você na linha de baixo, cada linha de baixo, você na linha de cima. Isso é uma objeção. Isso é uma objeção, né? Entendeu? Pega dois intervalos paralelos. E você pegar a parte de cima aberta e de baixo uma reta. Quando você contar lá em cima, vai ser o vértice. Você for criando. Tá. E para cada cara que você tiver aqui embaixo, você vai aqui em cima. E o mesmo quadro. Beleza. Quadro. Beleza. Então, E tem questão de reais no intervalo. já que você resolveu essa, conjunto dos caras. Como é? Como é que eu quero a função? Aquele exercício lá. É para imagem, para não definir para imagem. São os y, não, são x. É finito. Tá? Tchau, tchau. Então, só para acabar aqui, a gente define inversa, tá? Como isso. E basicamente é reverter as flechas. Só para acabar, só esse exemplozinho. Sei lá. A função que soma 1, por exemplo. Pega um cara e soma mais 1 nele. Essa é a função aqui. Isso aqui é uma função. E o que chegar aqui do outro lado é f-1. 1, 2 e 3. Tá? É só isso. É reverter as flechas. De boa? E um exercício legal também. Se f é abjeção, então a f ela sai do A e chega no B. Então esse cara aqui e só se a inversa existe. Tá, mas é um exercício mais chatinho, por isso que eu deixei escrito no texto. Tá? Você consegue reverter bijações, você consegue inversa de funções bijetoras, se a cardinalidade dos caras são iguais. Bom, cardinalidade ali eu estou só tomando conjunto finito, tá? Infinito algumas coisas valem, mas tem que tomar mais cuidado, tá? De cada termo das definições. Tem no texto, cara. Tudo que eu tô falando aqui, que tá meio só falado, tem no texto, tá? Bem escrito. E... Bom, só uma última propriedade que eu vou botar, que são várias, na verdade. Que são várias mesmo, que de novo tá no texto. É isso daí. Se você tem funções e conjuntos
Tudo isso aí é verdade. Tá? E F de um conjunto é o que você espera, né? Você pega todo elemento daquele conjunto e aplica F. Tá bom? É só isso. Tudo isso aí é verdade. E cada um desses dá um bom exercício de escrita. E não são tão difíceis, não. E alguns, por exemplo, só tem, ó, tá contido ou contém, alguma coisa assim. Se tá assim é porque não vale igualdade. Então é interessante também descobrir exemplos de que não valem essas coisas, que não valem igualdade. Naquele primeiro item lá, por que não vale igualdade? Você pega um exemplo, verifica lá, encontra um exemplo que não vale igualdade. Seria isso, um exercício bom também. Tá certo? Da metade para baixo. Qualquer um, pô, qualquer um. Qualquer um aí tá muito legal, pô. Faz uns, escolhe uns 3, 4. Sério. Qualquer um é muito legal. Mas beleza? Tem alguma dúvida aí, alguma coisa? Não? Tô de boa. Acabamos aqui hoje. Vou dizer para vocês que a lista já está lá no Classroom dividida. Obrigatório. Tem um exercício legal lá para vocês fazerem. Pode fazer em grupo, pode fazer em grupo, que aí fica com Deus ou individual. Tem que começar só. Mas quando pensar só, acabar de pensar só. Pode pensar com nós. Mas Tem que pensar só.